E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 18. Visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que tinham sobrevivido no caminho e das quais o Senhor os livraram. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando o seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. Descentralização da autoridade de Moisés. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que, respondeu ele, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo, levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e toda esta gente voltará em paz para sua habitação. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgaram o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmo as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e ele voltou para a sua terra. Palavra
do Senhor. É, finalmente voltou o sogro de Moisés, que só apareceu no começo bem no comecinho lá de Êxodo, na fuga de Moisés do Egito na primeira vez, em que ele matou em que ele matou um egípcio. Apareceu novamente a mulher e os filhos de Moisés. Outra curiosidade que eu tenho é o que aconteceu com os filhos de Moisés, que eu nunca ouvi nenhum tipo de citação sobre eles. E também a mulher, né? As mulheres nunca tiveram muita relevância no Antigo Testamento, mas de qualquer forma a visita de Jethro foi tranquila, foi importante porque levou o subtítulo do primeiro capítulo, o primeiro subtítulo do capítulo 18, que eles se encontraram e conversaram. Pelo visto, Moisés respeitava muito seu sogro. E depois veio a descentralização da autoridade de Moisés, ou seja, Moisés deixou de fazer tudo e começou a criar como se fosse um governo, uma liderança compartilhada, em que ele seria como se fosse um representante de Deus, ou um sublíder, e as pessoas acudiriam a Moisés, e Moisés acudiria a Deus, ao Senhor. Essa é uma questão muito interessante, porque uma grande diferença do protestantismo, de crentes para o catolicismo, na minha concepção, é que eles não creem na Virgem Maria e em santos e essas outras coisas, mas a ideia que eu tenho de Moisés é semelhante, em que o povo usa essas figuras santas, essas figuras que foram escolhidas e glorificadas por Deus, para que possam pedir ajuda ao Senhor. É como antigamente os israelitas usavam Moisés, que Moisés era o que acudia, o que sempre ia ao Senhor pedir conselhos, pedir ajuda. Quando os israelitas estavam sofrendo, eles não pediam a Deus, eles iam a Moisés, e Moisés suplicava. Eu não sei muito bem o motivo disso, porque se Deus só respondia a Moisés, mas todos rezavam, todos faziam seus holocaustos, seus sacrifícios, mas esta é a parte que me chama a atenção. O povo não ia ao Senhor pedir socorro, eles iam a Moisés e Moisés ia suplicar a ajuda ao Senhor. E eu vejo isso eu posso estar falando uma coisa muito errada, mas a Virgem Maria, eu não vou falar isso agora, no futuro, quem sabe se quando a gente chegar lá eu falo. Mas de qualquer jeito, foi um capítulo interessante, foi uma divisão em que agora existem os pequenos líderes para comandar pequenos delitos e que somente os grandes acontecimentos iriam se dirigir a Moisés. Está começando a se tornar um governo, o povo de Israel.